A temporada de 2024 da Fórmula 1 começou muito antes dos testes dos novos carros no Bahrein. De maneira completamente inesperada, Lewis Hamilton pegou todos os seus recordes, os seus 7 títulos mundiais, vestiu de vermelho e levou para Maranello. Um baque inesperado tanto para os ferraristas quanto para os mercedistas. Mas se por um lado Fred Vasseur está extremamente esperançoso para o futuro dos Tifosi, Toto Wolff se encontra numa grande encruzilhada. Afinal, como substituir um dos maiores nomes da história do esporte? No ano de 2010, o mundo do basquete parou para descobrir qual seria o destino do jovem astro LeBron James, que havia decidido analisar as opções para sua carreira após alguns frustrantes anos jogando pelo Cleveland Cavaliers. LeBron, nessa época, era visto como um potencial novo Michael Jordan e por isso sua decisão mexeu muito com a mídia especializada. Na ocasião, devido à importância da notícia, a emissora ESPN se responsabilizou por produzir um especial chamado The Decision, basicamente uma grande plataforma para o anúncio final de que James levaria seus talentos para South Beach e, portanto, passaria a desfilar o seu basquete com o uniforme do Miami Heat. O anúncio da saída de Hamilton da Mercedes nem de longe foi tão marcante quanto o do astro da NBA, mas os seus impactos midiáticos certamente têm características semelhantes. Um dos maiores nomes de um esporte que disputa com um sujeito chamado Michael o posto de GOAT e que decide mudar de equipe por conta da sua insatisfação devido à falta de competitividade. Pois é, apenas algumas coincidências. LeBron saiu odiado de Cleveland, viu torcedores queimarem camisas com seu nome e assistiu seu antigo time passar por maus momentos nos anos seguintes à sua saída. A história dos Cavaliers nada tem a ver com automobilismo, mas com toda certeza acende um sinal de alerta para a Mercedes quanto a uma questão básica: como substituir um dos maiores nomes da história do esporte? Há de se dizer, Hamilton sai da equipe alemã muito mais velho do que LeBron saiu de Ohio, quando estava atingindo seu auge físico e técnico. Dessa forma, o britânico muito provavelmente não terá a chance que o jogador de basquete teve de voltar alguns anos mais tarde para se redimir da saída abrupta. Cleveland! This is for you! Oh! Apesar de não poder sonhar com o retorno do heptacampeão, porém, a Mercedes tem uma grande vantagem. Toto Wolff soube preparar um substituto interessante para sua estrela perdida. George Russell ainda está longe de ter o tamanho de Hamilton, mas parece ter plenas capacidades de liderar o projeto da Mercedes. Assim como o próprio Lewis venceu a GP2, a última categoria de base antes da Fórmula 1 na sua época, Russell também foi campeão da Fórmula 2 logo antes de se aventurar na maior categoria de automobilismo do mundo. O jovem piloto, que por sinal teve Hamilton como ídolo enquanto ainda pilotava karts, também apresenta credenciais de ter subido no pódio diversas vezes, de ser um vencedor de corrida e ter diversos anos de experiência prévia comendo o pão que o diabo amassou numa atribulada Williams. Esse currículo, com certeza, é muito mais respeitável do que aqueles que os jogadores do Cavaliers que LeBron deixou para trás tinham a apresentar. De qualquer forma, Russell não consegue dividir a sua atenção entre dois veículos da mesma forma que Van Damme naquela propaganda de caminhão, então ainda assim a Mercedes precisa ir ao mercado para buscar um substituto. Com tudo isso, o primeiro nome que surge é o de Mick Schumacher, piloto reserva da equipe alemã. A verdadeira solução caseira, tal qual aqueles técnicos interinos de futebol que só têm suas existências lembradas quando uma desgraça acontece. Apesar do sobrenome de campeão, Mick não deixou saudades na categoria mesmo após 2 anos de Haas e 43 GPs disputados. Também tem o carimbo de vencedor da Fórmula 2, mas sem a pompa de Russell, que disputou contra nomes como Alex Albon e Lando Norris. O alemão, por outro lado, venceu apenas Yuki Tsunoda e Callum Ilott sem nenhum brilho ou folga. A seu favor, conta apenas o histórico do seu pai, ex-piloto Mercedes, e o fato de ser atualmente um atleta da casa. Mas Mick Schumacher não é o único velho conhecido de Toto Wolff. Dentre os caseiros,
Esteban Ocon também pode se tornar opção se lembrarmos que pouquíssimo tempo atrás ele também era um piloto Mercedes. Ocon está longe de ser um novo Hamilton, mas é um piloto mais experiente que já provou sua consistência em um número maior de cenários, apesar de nunca ter tido um carro razoavelmente competitivo na mão. O francês pode até não parecer grande coisa, mas já disputou um total de 133 GPs, conquistando um pódio e, principalmente, uma vitória. Para se ter uma ideia, do grid atual, 11 dos 20 pilotos já tiveram a honra de ostentar um troféu no lugar mais alto do pódio de um GP de Fórmula 1, ou seja, mais da metade. Mas esses números são enganosos. Vencer uma prova na principal categoria do automobilismo não é tão simples quanto parece. Em toda a história da Fórmula 1, 770 pilotos de diferentes nacionalidades já pilotaram pelo menos uma corrida oficial. Destes, apenas 113 podem dizer que venceram uma corrida, o equivalente a 14,6% de todo mundo que já passou pela Fórmula 1. Isso significa que aquela vitória sortuda do Ocon no GP da Hungria de 2021 lhe garantiu a entrada num dos mais seletos grupos de atletas da história. Grupo esse, por sinal, que é composto por mais 2 pilotos que muito provavelmente também estão de olho na vaga deixada para trás por Lewis Hamilton. Curiosamente, ambos são espanhóis e conhecidos por serem verdadeiros camaleões da Fórmula 1. Estamos falando de Carlos Sainz e Fernando Alonso. Juntos, eles já defenderam 8 equipes diferentes na categoria. Os dois passaram por Renault, Ferrari e McLaren. Sainz passou também por Toro Rosso e Alonso ainda conta com temporadas pela Minardi, Alpine e o seu atual time, a Aston Martin. Com toda essa bagagem, Sainz é um candidato óbvio, não só porque ele foi o piloto preterido no momento em que a Ferrari optou por contratar o heptacampeão britânico, mas porque há anos ele vem sendo um dos pilotos mais consistentes da categoria. Filho de grande nome das corridas de rally, o espanhol já largou em 184 provas, tendo conquistado 2 vitórias e um total de 18 pódios. Sainz não aparenta ter dificuldade de se adaptar e poderia fazer contra Russell o mesmo papel que já fez contra Charles Leclerc. Com as mesmas cores do monegasco, Carlos Sainz disputou as temporadas de 2021, 2022 e 2023, além, é claro, da corrente temporada de 2024. É seguro dizer que quase todos do grid consideram Leclerc superior. Ainda assim, em 2021, Sainz fez 164,5 pontos contra 159 de seu companheiro ferrarista. Porém, nas corridas e treinos classificatórios, o monegasco teve uma vantagem de 14-8 e 13-9, respectivamente. Isso pode nos dar uma ideia melhor da capacidade de ambos do que apenas os pontos por si só. Em 2022 e 2023, as 2 temporadas seguintes, Leclerc fez o que dele se espera, mas teve a vida dificultada por parte do espanhol. Venceu por 308 a 246 e depois por 206 a 200. Esses duelos provam a capacidade de Sainz e o alçam, possivelmente, ao posto de melhor opção para segundo piloto da Fórmula 1. Portanto, se o plano for entregar as chaves da liderança da Mercedes para Russell, ele pode ser de fato a melhor opção. Mas se o plano for, na verdade, ter uma dupla dinâmica mais parecida com o que Hamilton e Russell apresentam, aí o mais indicado é o outro espanhol do grid. Fernando Alonso é o único piloto disponível no mercado com o carimbo de campeão mundial. Com idade e experiência similar a Hamilton, ele seria o nome ideal para emular o britânico caso essa seja a vontade de Toto Wolff. São ao todo 381 GPs disputados, 32 vitórias e 106 pódios na carreira, números que nem se comparam a qualquer um dos candidatos anteriormente levantados. Contra ele, porém, pesa a idade avançada, o que dificulta planos a longo prazo, já que nunca se sabe quando a aposentadoria vai chegar, e também o fato de ele contar com um histórico de relacionamentos conturbados por quase todas as equipes que passou, apesar de aparentemente se dar muito bem com George Russell, principalmente fora das pistas. Para finalizar, o único nome não citado até agora e que provavelmente ainda teria alguma chance é o de Alex Albon. O piloto da Williams, de 81 GPs disputados e 2 pódios na carreira,
certamente está de olho nessa vaga e se tornou um candidato depois de 2 anos tirando leite de pedra numa Williams em reconstrução. Contra ele, entretanto, pesa o fato de ter disputado apenas contra companheiros de equipe de qualidade técnica duvidosa, Logan Sargent e Nicolas Latifi, e evidentemente sua questionável passagem pela Red Bull, em que não aguentou a pressão de pilotar ao lado de Max Verstappen. Mas com todas essas opções na mesa, ainda existe uma alternativa que foge do padrão: Kimi Antonelli. O jovem italiano é considerado por muitos como um verdadeiro prodígio. Venceu a Fórmula 4 italiana, ganhando 13 das 22 corridas disputadas, venceu a Fórmula 4 alemã e foi campeão da FRECA, categoria disputada em carros de Fórmula 3. De olho nesse desempenho esmagador, a Mercedes não perdeu tempo e alçou o Antonelli diretamente para a Fórmula 2 em 2024, muito possivelmente já pensando numa futura sucessão de Lewis Hamilton. O planejamento talvez fosse de, assim como aconteceu com Russell, viabilizar o mais rápido possível um tempo de experiência numa equipe do fundo do pelotão. Mas com Hamilton trocando de cores de maneira inesperada no começo de 2024, provavelmente a ideia mudou e criou-se a necessidade de acelerar o processo para já lançar o jovem ao lado de Russell urgentemente. Além do seu tempo na Fórmula 2, Antonelli vai fazer testes com o W13, carro da Mercedes de 2022, para provavelmente já se ambientar com a Fórmula 1 mais cedo. No mundo ideal de Toto Wolff, o italiano é de fato o prodígio que muitos dizem ser, e o problema da sua dupla de pilotos estará resolvido por bastante tempo. Até porque o sonho de ter, por exemplo, Max Verstappen usando preto ainda parece distante, apesar do pai do holandês parecer insatisfeito com o caso de Horner na Red Bull, mesmo após o fim das investigações no início de 2024. Ainda é cedo para cravar qualquer coisa, e talvez por isso a corrida pelo assento da Mercedes em 2025 seja a disputa mais emocionante de toda a temporada da Fórmula 1. A decisão de Hamilton levantou muitas dúvidas no grid, e eu espero que esse vídeo aqui gere muitas dúvidas em vocês também. O cronômetro zerou, nos vemos na próxima, valeu e tchau, tchau.